Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, no final de semana, e como sempre faço, e sempre que possível, por conta da luz, ainda temos bastante luz, eu venho conversar com vocês num ambiente mais aberto. Muitas vezes eu preciso aqui de um suporte, de uma imagem, enfim, então é legal estar dentro do estúdio. Mas hoje dá para falar com vocês assim nesse ambiente aqui, porque temos assuntos que são muito mais ligados a uma reflexão do que está acontecendo aqui no nosso país, alguns fatos, algumas situações muito importantes, do que situações que sejam necessárias a gente estar apresentando muitas imagens. Se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, se inscrever aqui, porque você é muito bem-vindo, enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e não esquecer de dar o seu joinha, porque é uma ferramenta para a gente chegar a mais pessoas como você. Gente, eu dei uma folheada hoje nos jornais desse final de semana. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim. E nós estamos assim numa escassez de reflexões sobre os problemas brasileiros muito grandes dentro dos veículos de comunicação. E essa pasmaceira não ajuda o povo a refletir, não ajudam as pessoas a refletirem sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país. Hoje eu quero ressaltar com vocês um fato muito interessante que não está sendo tão reverberado, que é a cisânia, o rompimento definitivo do general Mourão, ou do ex-general Mourão, com o presidente da República e o que isso significa. Porque quando o Mourão veio para a chapa do Bolsonaro, se tinha ali a ideia que estávamos diante de uma chapa puro sangue, representando algo como um partido militar, um partido oculto. Existem pessoas que se organizam dentro das Forças Armadas com ações políticas deliberadas. O que está acontecendo? E o Mourão no meio dessa história? Gente, eu convido vocês, quem não conhece esse livro, quem gosta de ler temas correlacionados, esse livro aqui do professor Piero Leiner, que eu vou entrevistar aqui com certeza quando a gente voltar a ter as nossas lives, as nossas entrevistas, porque ele é um especialista em assuntos militares, a história, como se organizam, o que pensam, os currículos, enfim, que é uma matéria também, são matérias que eu me dedico também, que eu gosto de conhecer. E esse livro aqui, O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, que tem o subtítulo Militares, Operações Psicológicas e Política em uma Perspectiva Etnográfica. Ele dedica um capítulo inteiro aqui a falar da formação dos militares, das academias militares e da ideologia que circula dentre as escolas militares, que ainda remontam a tudo aquilo que se pensava sobre a geopolítica no mundo nos anos 40, nos anos 50. A presença de uma ideologia anticomunista dentro das Forças Armadas é um negócio impressionante. Parece que não caiu o muro de Berlim, parece que a União Soviética não acabou, parece que nós temos o comunismo querendo implementar uma ideologia à força em todos os lugares, que o Brasil está repleto de células comunistas, de comunistas por todos os lados, enfim. E essa falsa ideia, ou essa ilusão, ela é cada vez mais reproduzida e cada vez mais cristalizada na cabeça dessas figuras. Como não há um contraponto, as academias militares, eles discutem muito pouco economia, muito pouco geopolítica. Eu já estudei as grades curriculares da Escola Superior de Guerra, você não encontra nada de economia. E a única cadeira dentro de todos os cursos que eles têm lá, que fala de alguma coisa de economia, para explicar para a gente qual a importância, por exemplo, de uma Petrobras, de uma Eletrobras, como o Brasil está inserido no mundo, como o Brasil está subdesenvolvido tecnologicamente. A única cadeira que trata desse assunto é ministrada por um professor que não é economista. Então a gente fica com um vazio muito grande dentro das Forças Armadas e eles cultivam. Quando a gente vê, por exemplo, um general Mourão, a gente percebe isso claramente. Ou um general Braga Neto, ou o general Heleno, enfim, que cultivam nas suas falas todo um pensamento que vai ao encontro, né? Vai na direção disso que o professor Leiner está dizendo. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês nessa falta total de assuntos, por quê? Porque o Bolsonaro, nada que ele fale mais hoje, está sendo objeto de consideração, nem pelo pessoal que segue Bolsonaro. Eu tenho visto debates aí de muitos jornalistas, especialistas, tentando entender por que o Bolsonaro ainda tem, segundo as pesquisas de opinião, uma base eleitoral consistente, que poderia
colocá-lo no segundo turno e o que representa agora a vinda da campanha do Moro. Mas se você pega os canais bolsonaristas, eles ainda continuam a reproduzir as suas fantasias. Com matérias do título, aqui um vídeo aqui com bastante audiência, né? Agora, Bolsonaro manda recado e faz forte discurso no Rio de Janeiro. Que discurso foi esse? O Bolsonaro só vai em academia militar para fazer discurso. E ele sempre joga dentro dos discursos dele a comprovação desse texto aqui do professor Lainer, quando ele diz assim: a nossa liberdade está ameaçada, mais importante do que a vida é a nossa liberdade. Que raio de liberdade ameaçada é essa? Senão na cabeça de pessoas insanas, pessoas que tomam o chá de cap todos os dias para acreditarem nessas bobajadas. Obviamente que isso cria uma dispersão de energia, de entendimento sobre a realidade brasileira pelas pessoas das Forças Armadas que se ocupam com fantasmas, ao invés de se ocuparem com os problemas reais do povo brasileiro, do nosso país. A falta de educação, a falta de projeto em infraestrutura, a falta de um projeto a longo prazo, a falta de projetos de emancipação econômica e industrial aqui no nosso país, de emancipação tecnológica. Enfim, tudo isso acaba ficando num aspecto secundário. O general Mourão, gente, segundo aqui, inclusive os canais de direita, ele está muito rompido com o presidente da República. Isso representa o rompimento de uma ala, que a gente poderia chamar a ala do Partido Militar, que está se colocando no entorno do general Mourão e agora estão embarcando na candidatura do ex-ministro Sérgio Moro. E vamos dizer a verdade, né? Não há diferença no plano econômico do que está acontecendo agora no governo Bolsonaro e do que pensa, por exemplo, o ex-ministro Sérgio Moro. Mas a matéria aqui diz o seguinte para a gente: clima está cada vez mais tenso entre Bolsonaro e Mourão. Gente, essa matéria aqui é da Jovem Pan, que indiscutivelmente é um canal jornalístico, se é que a gente pode dizer assim, é um canal de imprensa, né? Absolutamente chapa branca, de direita, ultraconservador, e eles estão ganhando muito dinheiro em defenderem o governo Bolsonaro e o bolsonarismo. Aqui no texto do jornalista, eu vou ler só um trecho aqui para vocês, que é muito interessante aqui, porque o vocabulário que ele usa, né? Ele começa aqui: não é exagero dizer que algum dia ainda o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente general Hamilton Mourão vão sair na porrada no Palácio do Planalto. Seria demais. A situação entre os dois se complica cada vez mais e começa a ficar insustentável. No entanto, tudo parece calmo, uma calma aparente, que não existe. Presidente e vice-presidente romperam de vez, não se suportam mais. É melhor mudar o horário dos dois, ou então que fiquem em lugares distantes. O problema entre Bolsonaro e Mourão vem de longe, vem na verdade desde o início do governo, até que houve a gota d'água. E a gota d'água aconteceu há algum tempo, o que azedou a relação de vez. É bom lembrar que, para melhor situar o leitor, quando foi o vice-presidente e elogiou o Supremo Tribunal Federal por sua intervenção em relação às emendas do chamado orçamento secreto, Mourão não deixou por menos e disse naquela oportunidade que o tal orçamento secreto não respeita a moralidade e a legalidade da administração pública. Foi um Deus nos acuda e a situação foi de vez para a cucuia. E Mourão repetiu que quem quisesse ouvir, a intervenção no STF foi muito oportuna. Gente, aqui estou tendo dificuldade aqui, que eu estou com o laptop aqui e a luz aqui está batendo em cima aqui, então não deu para ver muito direito aqui, né? Mas deu para vocês pegarem. Tem uma outra matéria aqui, aí já num outro veículo de comunicação, que entrevista o Moro. E o Mourão, né, gente? Na verdade é quase tudo a mesma coisa, né, se a gente for ver aqui. O título é: em entrevista com o presidente Hamilton Mourão, é importante não ficar, quer dizer, abre aspas, é importante não ficar só entre a candidatura de Bolsonaro e Lula em 2022. Então, nessa matéria aqui, ele diz que só não rompeu com o Bolsonaro por uma lealdade porque ele foi eleito na chapa. Enfim, ele não fala assim como eu estou dizendo para vocês, mas que não tem nada a ver mais um com o outro. Mas como ele foi vice do Bolsonaro, ele não acha ético, por uma razão pessoal dele, e razões também da caserna, que certamente estão articuladas ali com ele, ele não vai se lançar candidato a presidente da República. Então, ele está se articulando com outros militares
para se lançar como candidato a governo aqui no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, não vai abandonar a política, ele representa de fato um segmento dentro das Forças Armadas, mas a gente vê todo aquele segmento que o Bolsonaro tentou cooptar no início, já debandou. E hoje só vão ficar com eles aqueles que ainda estão tendo dividendos, estão tendo ganhos dentro do governo e que colocaram dentro da máquina do Estado brasileiro uma série de apadrinhados também e que têm benefícios pessoais. Alguns deles vão continuar a ter problemas e vão ter problemas sérios com a justiça por conta da CPI da Covid, como foi o caso aí, como é o caso do general Pazuello, que não vai escapar, gente. Essa história vai demorar um pouquinho, a gente às vezes quer que as punições, as sanções aconteçam rapidamente, mas as coisas não funcionam assim. Mas isso não significa que tudo que aconteceu no nosso país, que isso vai ser sepultado. Essa gente vai prestar contas, por mais que Augusto Aras não queira se movimentar, ele não durará para sempre, mas os processos estão todos documentados ali. Assim que mudar o Procurador-Geral da República, nós vamos ter muitas novidades numa situação mais acelerada. Enfim, o jogo está sendo jogado, o presidente da República é uma figura absolutamente descartada por muitos meios que o apoiaram anteriormente, e isso coloca em risco, de fato, a ida dele para o segundo turno nas eleições de 2022. O que nós teremos em 2022, nós não sabemos, mas a possibilidade de Bolsonaro se reeleger, ela está ficando cada vez mais remota, por mais que tenha o apoio de grandes grupos, de geopoliticamente seja interessante a permanência de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, mas eles têm o plano B e o plano C, espécies de clones de Paulo Guedes em outro corpo, que vão defender as mesmas teorias, a mesma prática política e econômica aqui no nosso país, que tem sido uma prática política e econômica contra o povo brasileiro. Uma prática antinacional e antipovo, infelizmente respaldada por grupos de militares que tomam esse chá de cap dos anos 40, anos 50, achando que o nosso problema não é o problema real do dia a dia, mas são os comunistas que ninguém consegue identificar onde eles estão e o que eles estariam fazendo. Gente, eu fico por aqui, programa hoje um pouquinho mais curto. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom? Até lá, tchau.